Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Oficina do Livro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar, hoje com uma conversa muito interessante sobre empreendedorismo e empreendedorismo no feminino. Vamos ouvir uma história muito interessante e muito motivadora para quem quer mudar de vida. Antes de começarmos, agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, a Oficina do Livro, um selo do grupo Leia. Quero também partilhar com vocês que tivemos acesso a algumas estatísticas que nos surpreenderam. Muitas pessoas que ouvem este podcast ainda não subscreveram o canal. Então vou pedir-vos que, se ouvem o podcast e gostam do Reatravessar, subscrevam aqui os canais nos quais ouvem ou veem o podcast, porque isso ajuda-nos a manter o podcast a expandir e podermos continuar a trazer-vos gratuitamente estes conteúdos. Então um gesto super simples para vocês e que para nós tem muita importância. Passo então a apresentar a minha convidada de hoje, Bárbara Bação. Olá Rita, obrigada pelo convite. Nada, obrigada, muito bem-vinda ao nosso Reatravessar. Tu tens histórias de reatravessar e de mudança para nos contar, temos muitos assuntos para falar, então bem-vinda. Vamos começar por saber um bocadinho de ti. A Bárbara hoje em dia é uma mulher empreendedora, tem uma empresa, ajuda outras pessoas a construírem o seu negócio, ajuda pessoas a mudar de vida, no fundo, não é? Ajuda pessoas a reatravessarem, não é? Mas nem sempre foi assim, começaste noutra área, tiveste que dar vários passos até chegar aqui, então fala-nos um pouco como tem sido o teu percurso. Olha, eu tenho um percurso, não posso dizer que tenha sido fora da caixa, porque eu no fundo sempre soube que de certa forma estaria ligada à comunicação. Eu cresci no meio de livros, a minha mãe é professora, tenho muitas mulheres da minha família professoras, portanto livros, páginas, comunicação e histórias sempre estão no meu ADN. E eu sabia que queria ser jornalista, mas em um momento da minha vida, quando nós temos que escolher um curso, não é, para irmos para a faculdade, eu achei que devia ir para a gestão, porque me diziam que era onde estava o dinheiro e que eu devia ir. E eu tentei contradizer aquilo que está aqui, que é celular, não é? Inscrevi-me em gestão, entrei e disse, meu Deus, eu não posso fazer isto da minha vida, e consegui dar a volta e entrar em jornalismo. Senti-me em casa, era aquilo que eu gostava de fazer, de escrever, e comecei a trabalhar nessa altura no digital, na Microsoft, e tive a certeza que afinal não era à frente das câmaras que eu queria estar, que não era numa revista que eu queria estar e que eu adorava o digital, sempre adorei tecnologia, e consegui juntar ali aquilo que eu mais gostava de fazer. E daí a ter começado um blog foi um tirinho. Portanto, eu ainda estava a estudar, ainda estava a estagiar na Microsoft e decidi criar um blog pessoal que eu pensei, bem, se eu quiser continuar a trabalhar nesta área de criação de conteúdos, ter um blog vai ser um ótimo portfólio. Então lá fui eu aprender a criar um blog, na altura numa plataforma que era o Blogspot, portanto lá aprendi a codificar e tudo. Tinha um blog muito amador, mas que foi a base de tudo, isto em 2013. Ok, era sobre o quê o blog? Era um blog de tudo e mais alguma coisa. Das tuas reflexões, das tuas coisas? Eu tanto podia falar de receitas, como falava de livros, como fazia uma reflexão, como falava de uma viagem, portanto, era tudo aquilo que eu digo hoje aos meus empreendedores para não fazerem, que é tentarem ter um nicho. Não tinha nicho, tinha um nome pavoroso, mas foi o blog que, de certa forma, que não só me abriu outras portas profissionais, depois em outras empresas, mas também foi o blog que criou aqui um gostinho pela expansão no digital, porque aprendi a escrever para o digital, que é diferente de escrever para uma revista, aprendi a dinamizar as redes sociais, aprendi email marketing, a criar vídeos, a editar vídeos, portanto aprendi tudo o que estava a envolver o blog, porque eu estava sozinha a fazer isso. E com o passar do tempo, portanto, fui continuando a trabalhar depois já em departamentos de marketing e de comunicação. O blog foi o melhor elemento que eu tinha no meu currículo, porque as empresas viam aquilo que eu era capaz de construir, porque eu fotografava, eu escrevia, eu geria, eu editava. Até que houve um momento em que eu decidi começar a ajudar outros bloggers a fazer o mesmo. Eu tirava várias formações, cá e lá fora, já online, a aprender a desenvolver isto, e comecei a ajudar outros bloggers a seguir este percurso. Na altura ainda eram os bloggers, não eram os influencers, sim, claro, como se fala agora, e os Instagrams. Portanto, o blog ainda era uma ferramenta muito importante.
E olha, foi acontecendo gradualmente. Entrou depois a pandemia numa altura em que eu tinha decidido que ia começar a comunicar mais esta ajuda que fazia, porque eu ainda estava entre o ser blogger e ajudar bloggers, portanto estava ali um misto quase que de influencer já, e entra a pandemia e de repente todos os negócios que não estavam no digital passaram a sentir a urgência de ou vêm para o digital ou morrem, não é? Pois. E eu acho que estava no sítio certo à hora certa e passei a ajudar, portanto migrei um pouco esta parte da consultoria para bloggers e de orientar bloggers para começar a ajudar estes empreendedores que estavam a passar para o digital e usando estes meus anos de experiência no digital para os ajudar a comunicar de uma forma mais eficaz. O negócio foi crescendo gradualmente, acompanhou uma mudança de vida, já mudou muito desde aquilo que era quando começou, claro. Mas com certeza que eu ao início não fazia ideia que eu queria empreender. Olha, e como é que foi aquela parte, porque tu no fundo tiveste que fazer esse salto, não é? Que é o salto que muitas pessoas têm receio de fazer, e eu também o fiz, e por isso é que efetivamente criei este podcast, porque realmente acredito que todos nós podemos fazer esse salto de mudança a qualquer altura da nossa vida, mas sei perfeitamente que é um salto que traz algum receio, porque estamos a saltar muitas vezes para aquilo que é o incerto, não é? Portanto, trocar o certo pelo incerto. E tu estavas numa empresa, tinhas o teu, não é? Tinhas o teu salário, tinhas tudo isso, portanto fizeste uma mudança que exige alguma coragem. Como é que foi? Tu foste sentir algum descontentamento? Foi uma coisa radical? Tu já vinhas a sentir que não era para ti estar na empresa, que ias sair? Como é que foi essa parte? Ao início não, sabes, isto foi uma sementinha que foi plantada, portanto eu estava a trabalhar para uma empresa efetivamente quando comecei a empreender a solo e a começar a ajudar outros empreendedores. Aliás, antes de entrar nessa empresa eu já estava a fazer isso com uma amiga, depois seguimos caminhos diferentes e eu continuei a acompanhar algumas pessoas em off, entretanto surgiu uma oportunidade naquela empresa, parecia-me bastante promissora, eu gostava daquilo que fazia, mas para já e perdia muito tempo em transportes ou de carro, que eu praticamente para o ordenado que eu recebia, o que eu perdia em deslocações e em tempo para ir para chegar à empresa, era terrível. Eu perdia pelo menos 3 horas por dia em transportes, quando ia de carro era todo esse valor em combustível, em portagens, em tudo mais, e era absolutamente desgastante. Mas ao início eu gostava muito, sentia uma perspectiva de evolução. Rapidamente percebi que não havia assim tanto espaço para evoluir como eu percebi. O negócio paralelamente começou a crescer, portanto o meu negócio começou a crescer. Eu sempre trabalhei, fiz o meu negócio sempre em part-time, ou às horas de almoço, ou nos transportes, quando ia de transportes aproveitava o tempo no comboio, ou então depois à noite ia ao fim de semana. E eu acho que foi uma coisa muito gradual, porque no meio deste processo eu tive uma coach, que entretanto se tornou também uma grande amiga, e quando nos conhecemos e começámos a fazer este processo de coaching, ela lançou-me uma pergunta que eu acho que foi o que mudou tudo, que é, e se tu dedicasse estes 20% do tempo que tu só estás a dedicar ao teu negócio, se lhe dedicasse o tempo inteiro, ou como é que seria? Eu acho que depois de me ter sido feita esta pergunta e de me ter sido plantada esta semente, não deu para voltar atrás. Aquilo foi uma ideia que foi crescendo, o negócio gradualmente ia crescendo, eu dava cada vez mais. Ela plantou-te a ideia de que aquilo que tu fazias nos teus tempos livres que sobravam do teu emprego, não é? E que tu gostavas, como é que seria se tu fizesses isso? E que era uma possibilidade. Porque eu nunca pensei que iria empreender a tempo inteiro. Eu não olhava para mim como uma empreendedora, porque na verdade este negócio surge de uma necessidade de eu fazer mais dinheiro, porque o meu ordenado era ali, a base, claro. Dava para pagar as despesas e pouco mais. As viagens que eu fazia era em trabalho, com as pessoas do trabalho eu não tinha sequer capacidade financeira, pagando casa e despesas sozinha, de conseguir viajar com a minha família ou com os meus amigos. E, portanto, este negócio, fazer consultoria, ajudar empreendedores, veio com um objetivo de me ajudar a pagar a casa mais rápido e eu ter ali 200, 300 euros para juntar para poder fazer uma viagem por ano. Claro. E, de repente, as coisas começam a evoluir naturalmente. Obviamente que a pessoa sente-se motivada, eu fui-me motivando cada vez mais, fui-me esforçando mais, lançando coisas, testando, aprendendo, foi evoluindo. E depois desta pergunta que faz realmente pensar, não é? E se tu te dedicasse a isto a tempo inteiro? E depois, não, achas, nem pensar. Vozes, não, nem pensar. Os pais não são empreendedores, eu estudei muito e boas notas, tenho um trabalho, talvez eu possa evoluir, isto é para ganhar um dinheirinho. Mas depois não deu para voltar atrás nisto, sabes? E foi muito curioso, porque eu demorei muito tempo, eu demorei mais de um ano a tomar a decisão de entregar a carta para me despedir da empresa onde estava. Eu demorei mais de um ano a ganhar confiança em mim mesma, em fazer as contas, em construir uma almofada financeira que me permitisse estar alguns meses, se a coisa corresse para o torto, e já estava há mais de um ano e meio a provar que estava certo e que continuava a crescer, para eu ter confiança em mim mesma para dizer, não, agora é que é.
É muito engraçado isso, porque é as nossas vozes todas que vêm, não é? A nossa insegurança Tudo. aparece nas vozes de todas as pessoas que nós conhecemos, dos nossos pais, da nossa educação, dos educadores, daquilo que a sociedade espera de nós, não é? E ativa muito, claro, a nossa insegurança, mesmo sendo, como no teu caso era, algo que tu adoravas fazer. Eu adorava mesmo, só que a responsabilidade que é, de repente, tu percebes que o teu ordenado e as tuas contas vão depender de ti, se correr mal, o que é que acontece? Eu tive que trabalhar muito e se correr mal? Ok, se por 1 ano e meio de provas que isto está a correr bem e continua a crescer. Se por acaso correr mal, qual é que é o pior cenário? É voltar a trabalhar pelo ordenado mínimo por conta de outrem? Ok, então eu sei que eu consigo sobreviver a isso, foi o que eu estive a fazer até agora. Eu sempre fiz pescados quando precisava de dinheiro, já limpei casas de banho, já fiz coffee breaks na faculdade, fazia tudo o que era preciso para pagar as minhas contas. Portanto, se esse é o pior cenário, eu vou conseguir dar a volta. E vale a pena arriscar. Venho de uma posição um bocadinho mais confortável, na medida em que não tenho filhos, portanto, foi mais fácil para mim tomar essa decisão porque sou só eu, não é? Claro. E tenho uma família que, apesar de não ter compreendido muito bem o negócio na altura, porque eram coisas do digital e tal, sempre me apoiaram e eu senti que se alguma coisa corresse mal, tinha a minha família do meu lado e os meus amigos, mas era eu que tinha que tomar essa decisão. E mais do que enfrentar a minha família, que eu sabia que eles iam entender, era enfrentar estas vozes todas do isso correr mal. E quem és tu, não é? Quem és tu para fazer isto quando já há outros mentores, já há outras pessoas? Que experiência é que tu tens? Podias saber muito mais, ou seja, foi combater muito a minha própria cabeça. Mas até hoje. Até hoje isso é continuo incrível, nisso. isso que estás a trazer é incrível, não é? Parece que temos sempre aqui um boicotador que não é, que nos vai trazendo sempre essa pergunta, mas quem és tu? Sei perfeitamente o que é que estás a falar. Quem és tu para agora fazer isso? É verdade. Eu senti muito isso. Mas foi um trabalho de construção, foi arrancada a ferros eu entregar aquela carta para me ir embora. A carta de despedimento? Foi arrancada a ferros. Demorei muito e sinto que rasgou qualquer coisa cá dentro eu tomar essa decisão de arriscar. Mas acredites que desde o momento em que eu entreguei, eu nunca olhei para trás e senti um alívio. Sei tão bem, sei tão bem. Olha, da minha experiência é exatamente isso. O pior momento, eu às vezes até digo muito às pessoas que me falam sobre essa questão da mudança, o pior momento é aquele antes de tu entregares ou efetivares, não é? Ou falares, isto é válido para empregos, para relações, o pior momento é o que antecede, é todo aquele momento que antecede, que nós já sabemos que aquilo vai acabar, mas ainda não o verbalizamos ou escrevemos, não é? Depois do momento em que isso acontece, é só alívio, não é? E já passaram uns aninhos, não é? Isto aconteceu em setembro de 2021 e até foi o mês em que mudou tudo na minha vida, mas eu nunca olhei para trás com arrependimento. Eu também sou orientada para soluções, não é? Não posso dizer que todos os meses que sejam fantásticos, que todos os meses sejam melhores que o anterior, há meses bons, há meses menos bons, mas eu tive que aprender, agora que sou eu, sozinha, não é? E que não posso esperar por um ordenado fixo no final do mês, claro. Eu tenho que correr atrás de soluções. Claro. Mas demorei este tempo todo, tem sido uma curva de aprendizagem. Sim, e contínua, não é? Acho que deve ser contínua. Olha, e tu começaste numa área em que agora, hoje em dia, estamos em 2025, é uma área que toda a gente fala, o digital, o empreendedorismo, mas não é? Em 2021, como tu disseste, estava tudo assim um bocadinho a começar, cá em Portugal, não é? Então tu também deste o salto e deste um salto com uma coisa meio estranha, meio fora ainda, não é? Sim, para muitas empresas sim, para muitos pequenos negócios sim, que estavam habituados ao offline ou a fazer offline, o boca a boca, não é? O passa-palavra. Claro. E de repente perceberam, com uma pandemia em cima, não é? Que aquela lojinha local, aquela empreendedora que antes ia para o escritório, levava umas coisas, mostrava aos amigos, que de repente isso deixou de acontecer. A pandemia mudou completamente o mercado, não foi? Mudou. E eu tinha este histórico, não é? Já desde 2013 que eu estava no digital, portanto que trabalhava redes, que trabalhava email marketing, que trabalhava o blog, portanto já tinha esse histórico e já tinha uma comunidade de pessoas. Depois, quando surgiu o Instagram, na altura quando eu comecei o blog ainda não havia Instagram, era o Facebook. Sim. Mas depois veio o Instagram, eu comecei gradualmente a trabalhá-lo de uma forma mais profissional, portanto acabava por já ter aqui uma comunidade de pessoas a quem fui apresentando agora aquilo que fazia, e então muitas dessas pessoas que me seguiam também tinham negócios e começaram a perceber que não havia hipótese. Com portas fechadas, fisicamente, se não começas a tirar partido das redes sociais que são gratuitas, estás a perder uma oportunidade. E acho que muitos negócios que permaneceram também foi graças ao digital. Outros que não conseguiram adaptar-se, porque havia pessoas da velha guarda e muito resistentes ao digital. Claro, e eu sei o que é que estás a dizer, porque eu fui uma delas, não é? Na área que eu trabalhava, e custou-me imenso e achava que era impossível dar yoga online e tudo isso, e depois tive que mudar, e de facto funciona, e tudo funciona, não é? Tudo funciona no digital.
Funciona, nós precisamos é de ter aquela mentalidade de nos adaptarmos, mas vimos escolas, professores, de repente a migrar um sistema de educação completo para o online em dias. Tivemos coisas espetaculares a acontecer e negócios a adaptarem-se. De repente as lojas estavam a fazer visitas guiadas através do WhatsApp e por videochamada às pessoas para permitir que elas comprassem online. Quer dizer, isto antes seria impensável, mas as marcas tiveram que se reinventar e perceberam que o digital ia ser um aliado se conseguissem efetivamente passar para lá com estratégia, com cabeça, mas ainda há processo. Portanto, a pandemia já foi há uns anos. Eu continuo a ter clientes que só agora é que estão a começar a render-se ao digital, pelo menos com consistência. Curiosamente, ontem tive uma reunião com um potencial cliente que já está no mercado há muitos anos, que sempre fez o seu negócio offline, portanto o dono do negócio muito comercial, mas aquele comercial de marcar almoços, marcar jantares e fechar negócio ali, de repente começa a ter uma equipe que diz: malta, nós temos que ir para o digital, nós não podemos depender só disto, se nós queremos crescer, a nossa concorrência está no digital, está a chegar a outros públicos, está a ter outra autoridade e nós estamos para trás. Não há como, não é? Não há. Pois, não há como. Olha, Bárbara, então explica-me o que é isto exatamente que tu fazes, o que é isto do digital, porque pode haver ainda algumas pessoas que não estejam bem por dentro do que é isto do digital, e o que é que tu no digital fazes, como é que tu ajudas as pessoas a fazerem no fundo os seus reatravessares, não é? Porque é muito por aí, não é? Bem, dizer o que é o digital é dizer que é um mundo inteiro de possibilidades, não é? O mundo digital e do marketing digital e das estratégias de negócio a nível do digital foi um abrir de portas e um desbloquear de portas que nós ainda agora só estamos no início do percurso. Portanto, isto agora então temos inteligência artificial e vamos continuar a ter aqui muitas surpresas que nos vão permitir desbloquear muitas estratégias. Mas a nível de negócios permite que haja negócios que conseguem operar no online e no offline e negócios que, como eu, por exemplo, só atuem no online. Eu só trabalho no digital. O meu negócio, a minha empresa, a minha equipa está espalhada geograficamente, todos trabalhamos no digital, todos servimos o mesmo propósito, todos comunicamos a toda a hora e está cada um confortavelmente em sua casa. Sim. Ou numa esplanada ou onde quiser trabalhar. E, portanto, pegando neste conceito de conseguimos criar negócios online e que conseguimos expandir negócios também com a ajuda do online, aquilo que eu faço é... eu podia dizer aqui que sou uma grande mentora de negócios, etc. Mas eu estava-te a dizer há pouco aqui em off que eu me considero muitas vezes, isto não é um termo muito sexy de dizer, mas é aquela pessoa que faz aquele pé de cabra, sabes? Que há uma pessoa que tu tens uma ideia, tens um dom, tens uma paixão, tens um hobby, alguma coisa que tu gostas muito e que gostavas de tentar rentabilizar isso, porque queres ter uma vida mais feliz. E eu sou a pessoa que te ajuda a trazer essa ideia, essa paixão, esse hobby e a traduzir isso num negócio. Para ti, à tua escala. Impulsionadora do começo. Do sonho, não é? Do sonho e da estruturação do negócio e o motor de arranque de tudo isso que tu precisas. Sim. Portanto, dar-te as ferramentas, capacitar-te não só de que tu és capaz, mas dar-te as ferramentas, dar-te o passo a passo para que tu consigas montar um negócio que te faz feliz. E para ti pode ser um negócio que fatura milhões, para outra pessoa pode ser construir um modelo de negócio que lhe permita ir buscar os filhos à escola e só trabalhar da parte da manhã e ter a tarde dedicada à família. Claro. Não é? Porque esta medida de sucesso e daquilo que nos faz feliz é diferente uns para os outros. E isso é aquilo que eu faço. E muitas vezes isso que as pessoas tanto gostam, muitas vezes é o hobby delas ou é alguma coisa o que é que tu tens sentido em relação às pessoas com quem já trabalhaste? É o seu hobby, é o seu... enfim, são coisas que elas já sabem que gostam, são coisas que elas vão descobrir que gostam. Sim, muitas delas já têm alguma coisa que gostam. Curiosamente, tive sempre uma grande parte de pessoas relacionadas com a maternidade e que depois de serem mãe desbloquearam alguma coisa que gostavam muito da maternidade e que queriam rentabilizar, ou porque é as roupinhas bebê, ou porque tiveram ideias de jogos, mas há alguma coisa relacionada com isso e muitas vezes até o meu público é muito um público feminino e muitas delas é depois de serem mães que percebem que com o digital conseguem criar um negócio e uma vida que lhes permita ter mais tempo para os filhos e para a família. E isso é muito interessante. Ok. E há todo o tipo de negócio, todo o tipo de coisas que as pessoas gostam e gostariam de ter? É todo o tipo de coisas? Sim, desde a pessoa que faz artesanato, à pessoa que tem um restaurante, a um consultor imobiliário, pessoas na área da estética. Eu acho que já atendi de tudo um pouco, floristas, talhos. E tudo isso é possível trazer para o digital? Claro que sim. Tudo? Tudo. Eu acho que ainda não conheci um negócio que não fizesse sentido estar no digital. Ok, qualquer negócio pode ser... Sim. É uma questão de percebermos qual é que é o público, não é, desse negócio, para percebermos quais é que são os canais importantes desse negócio ter e começar a trabalhá-los
para o público deles. Ok, então tu tens tipo um modelo que ajuda essas pessoas a trazerem o seu hobby ou aquilo que elas gostam ou aquilo que elas acham que poderia funcionar e torná-la em mais do que só uma coisa que acontece ali E a validar ideias. E a validar ideias. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu, imagina, eu adoro artesanato. Olha, eu já tive, lembro-me, por exemplo, de uma coach chegou até mim e eu entrei no site dela, fui-lhe fazer consultoria. Portanto, os clientes preenchem um briefing para conhecer o negócio do cliente, o que é que o cliente está a vender, quais é que são os objetivos a curto, médio e longo prazo e os links para eu perceber como é que é a comunicação e tentar aprofundar um bocadinho mais. E esta coach fazia de coaching de tudo e mais alguma coisa. Ora fazia coaching financeiro, ora fazia de relacionamentos, ora fazia de gestão de tempo. E então tinha um mundo completamente diferente de coisas que estava a comunicar, mas não era especialista em nada e cá para fora não se conseguia perceber como é que ela nos conseguia ajudar. Entendo. Porque a comunicação era muito dispar. E então foi preciso sentar com essa pessoa, analisar aquilo que ela fazia, tentar perceber, ok, mas de tudo isto, o que é que te faz mais feliz? Porque às vezes não é só o que é que dá mais dinheiro. Eu já tive pessoas a chegar até a mim e dizer assim, Bárbara, quero criar um negócio que me dê dinheiro. Eu digo assim, qualquer negócio pode dar dinheiro. Porque se tu fizeres uma coisa que gostas muito, tu vais lutar todos os dias para que isso dê certo. Se estás a fazer uma coisa para que dê dinheiro, um dia que possa estar a correr menos mal ou um mês que esteja menos mal, tu vais desistir. Claro. E depois não vai dar dinheiro a longo prazo. Então tem que ser obviamente aqui uma interseção, não é? Alguma coisa que o mercado procura, algo que eu gosto realmente e que acredite, senão não vai funcionar. Claro, tem que haver de algum modo o teu coração tem que estar lá, não é? Tem que estar. Claro. E felizmente as pessoas que vêm ter comigo têm alguma coisa que gostam muito de fazer ou uma motivação muito grande para recomeçarem as suas vidas. Uma área em que eu tenho explorado mais, agora lancei uma escola de social media, é a parte de gestores de redes sociais. Porque eu própria comecei por fazer consultorias, ajudar estes empreendedores, orientá-los sobre como é que eles podiam comunicar os seus negócios de uma forma mais estratégica, mais humana, mais empática nas redes sociais. E depois os empreendedores respondiam nas consultorias, Bárbara, eu percebo, isso é tudo muito giro, mas passados uns meses precisavam de ajuda, e diziam, não conheces ninguém que pudesse fazer as nossas redes sociais, porque eu tenho o meu negócio para gerir, eu tenho o meu trabalho para fazer, os meus clientes para atender, claro. A estratégia para desenvolver e vir para as redes sociais, o criar conteúdo, o pensar o conteúdo, o agendar, o analisar, isso demora muito tempo. Porque são coisas distintas, isto para alguém que possa estar a ouvir-nos e ainda não esteja aqui bem por dentro destas coisas. Portanto, uma coisa é tu desenvolveres a estratégia do teu negócio, não é? Certo. E outra coisa é teres esta parte mais ligada a conteúdos que é feita por um gestor de redes sociais que pode passar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, claro, enfim, por todas as redes, é isto? É. Depois, lá está, dependendo de qual é que é o objetivo do negócio, qual é que é o público do negócio, escolhe-se as redes sociais que fazem sentido. A verdade é que quando estamos a começar, e somos empreendedores de primeira viagem, de primeira bagagem, e estamos a começar agora, vamos ser realistas, a maioria de nós cria conteúdo sozinho. Não é? Claro. Que é uma forma de poupar dinheiro e é relativamente fácil de aprender a criar conteúdo. Não estou a dizer se o conteúdo é bom, não estou a dizer que o conteúdo é estratégico, estou a dizer de criar conteúdo. Mas a ideia é que o negócio vai evoluindo de tal forma que o empreendedor precisa dedicar o seu tempo àquilo que lhe dá mais dinheiro, que é realmente o tratar do seu negócio, o cuidar dos seus clientes, o pensar como é que ele vai escalar o negócio e depois ter alguém cuja formação seja transformar a estratégia do negócio em estratégia de comunicação nas redes sociais, para nutrir o público, porque aquelas pessoas que ainda não nos conhecem, não é? Mas que vão ficar a conhecer e com o passar do tempo, com o nosso conteúdo, com esta nutrição do nosso relacionamento, um dia quando tomarem a decisão de comprar, que seja connosco. Exato. E portanto surgiu aqui, portanto se por um lado eu ensinava como é que as pessoas podiam fazer, os empreendedores podiam criar o seu conteúdo desta forma mais estratégica, gradualmente as pessoas foram me perguntando se eu conhecia alguém e eu, muitamente, sempre a pensar quem és tu para fazer isto? Outra vez, portanto voltou outra vez a voz, não é? Tudo o que eu decido lançar tem assim, tenho aquela vozinha aqui atrás. Eu estou a dizer isto, perguntar isto porque eu tenho a certeza que é aquilo que está a acontecer a toda a gente que nos está a ouvir e sabes, é bom que as pessoas percebam que nós somos todos iguais, mesmo nós que já temos o nosso negócio, não é? Há muitos anos e tudo isso, também passamos por essas situações de cada vez que queremos renovar qualquer coisa, voltamos a ouvir a voz, então é mesmo trazer isto aqui para a ideia de que somos todos iguais. Já lá vão uns anos a empreender e com o negócio montado e sempre que eu tenho uma ideia de negócio eu pergunto sempre, e se isto correr mal e se as pessoas não aderirem e se não me conhecerem autoridade para isto e será que eu tenho autoridade para isto? E depois digo assim, então, se fosse assim, o Cristiano Ronaldo não estava a jogar, porque já existiram outros jogadores fantásticos, não é? Se todos pensássemos assim, já não havia mais médicos, não havia mais professores, porque já tinha havido alguém brilhante e todos nós temos o nosso diferencial, todos os empreendedores, todas as marcas pessoais e corporativas têm o seu diferencial e têm um público à sua espera. Mesmo quando já há muita gente a fazer, porque isso é uma coisa que eu ouço muitas pessoas dizerem-me, mas já há tanta gente a fazer isto que eu faço. O mercado está saturado. O mercado está saturado. O mercado está saturado mais no mesmo, só.
Portanto, se eu venho com uma ideia diferente, se eu quero fazer diferente, se eu tenho um propósito diferente, há público para mim, à partida. Podemos ter que trabalhar ângulos de abordagem, formas de comunicação, a estratégia do negócio em si, mas há espaço. Continuam a surgir marcas de roupa, quantas marcas de roupa existem no mundo, não é? Continuam a surgir marcas de roupa e malta a comprar e a escalarem rapidamente, porque não há mercado saturado. Há pessoas saturadas de mais do mesmo. Portanto, se eu vou para ser mais uma lojinha de Instagram sem estratégia, para querer copiar tudo aquilo que a minha concorrência faz, preços, fotografias, e não tenho uma voz própria e não me assumo como sou, com os meus valores, vou ser mais do mesmo, o mercado vai estar saturado. Claro, isso é um tema muito interessante que estás a trazer agora, que é esta gestão, no fundo vamos chamar desta gestão de conteúdos nas redes sociais, seja no Instagram ou no Facebook, ou seja qual for, mas se calhar mais nestas duas, não é? Em que se calhar há muitas pessoas que não têm sequer ideia de que isto são ferramentas de negócio que podem ser usadas de forma estratégica. Então, quem está a trabalhar o Instagram e o Facebook de forma profissional, porque isto no fundo são redes sociais e há muita gente que as usa apenas com uma função social, não é? E está ótimo. Mas muitas pessoas, como nós, usam-nas com uma função profissional. E isso tem por trás uma estratégia. Então, não é aquela coisa do publicar por publicar, verdade? É. Claro que o ideal seria que quem tem um negócio, vai começar o seu negócio, que pudesse começar com pés e cabeça. Mas muitas vezes os empreendedores começam, não é? Com o que têm. E eu sou muito apologista disto. Eu sou apologista de fazermos omeletes com os ovos que temos e tentarmos evoluir no caminho, de não esperar que o conteúdo esteja perfeito para publicar, de não esperar que o negócio esteja perfeito para começar, porque senão nós vamos continuando a empurrar com a barriga. Eu fiz isso a vários projetos. Nunca vai estar perfeito, não é? Nunca vai estar perfeito. E eu acho que isso é uma coisa ótima, porque significa que há sempre alguma coisa que nós podemos melhorar e isso é o que faz o negócio arrancar. É o que faz o negócio continuar a crescer, porque se eu achar que aquilo que eu estou a fazer está perfeito, eu vou ficar estagnada e a minha concorrência vai me ultrapassar e depois aí já vai ser incontornável. Portanto, eu acho que uma das posturas de um empreendedor e de um empresário tem que ser sempre do querer aprimorar, o que é que eu consigo fazer melhor, como é que eu consigo servir melhor. Isto também é uma aprendizagem, mas lá está, as redes também não é preciso esperarmos para que estejam perfeitas para começar. Quando um empreendedor muitas vezes começa por fazer sozinho com aquilo que tem, é melhor do que não fazer de todo, porque depois pode ser melhorado. Depois com o tempo, se calhar, vai começar a ajustar o design, vai começar a ajustar a estratégia de comunicação. Se ele não tiver ainda capacidade para contratar um gestor de redes sociais, vai ele próprio aprender a fazer um bocadinho melhor, porque depois começam a perceber a importância das redes sociais. Muitos deles até às vezes é por causa da concorrência. Mas a minha concorrência comunica tão bem e eu não estou a fazer nada. Então aí é quando começam a pedir ajuda, ou para aprender como fazer, ou para ter alguém que faça por eles. E tu na tua empresa tens isto, não é? Tens pessoas que fazem gestão de redes e também que ensinam, porque são duas coisas distintas. Sim. Alguém que te faça a gestão das redes sociais, e normalmente para isso é preciso algum tipo de investimento, não é? Para ter alguém que nos faça isso, ou então aprender a fazer, e isso também estás a ensinar. Certo. Aliás, eu comecei por aí, eu comecei por ensinar a fazer. Inclusivamente desenvolvi cursos de Instagram para negócios, mesmo do A a Z, ensinar os básicos, desde criar a conta até à parte de fazer anúncios e de escalar e crescer e aumentar seguidores, portanto a parte toda de pensar conteúdo, como é que nós pensamos conteúdo, isso foi a minha forma de começar, mas a verdade é que muitos empreendedores dizem assim, agora eu já sei o que é o bem feito, preciso de alguém que faça por mim, que eu não tenho tempo. Claro. Eu quero me dedicar ao meu negócio, não é isto que eu gosto mesmo de fazer, o que eu gosto mesmo de fazer é a minha profissão e portanto preciso ter alguém. Tal como eu também detesto fazer contabilidade, tenho um contabilista, tal como eu detesto fazer uma série de coisas e peço ajuda, porque o tempo que eu perco a fazer coisas que eu não domino, era tempo que eu podia estar a aproveitar para fazer crescer o meu negócio e aumentar a faturação de outras formas. Olha, isso é super importante o que tu estás a trazer, sabes que eu identifico-me imenso com isso e acho que às vezes há coisas onde nós não devemos poupar, porque temos sempre, e nós, não é, todos vivemos num país em que as coisas não estão propriamente famosas e muitas vezes andamos a fazer contas para ver o que é que podemos ou não podemos fazer, e sobretudo agora, mas há coisas que eu acho que eu, pelo menos pessoalmente, sempre vi como aquelas em que eu não quero poupar, sabes, em que eu prefiro poupar noutras e nessas não, que são aquelas que me demoram tanto tempo, é exatamente isso que estás a dizer, me demoram tanto tempo, me custam tanto, não é? Como fazer a contabilidade, não é? Como fazer coisas para as quais eu não tenho jeito, que me roubam imenso tempo e que é aquele dinheiro que eu não questiono, não é? Que é a minha contabilista que faz aquilo em 3 tempos e que me liberta para eu poder fazer aquilo que realmente eu gosto. E às vezes isso tem de ser visto como investimento.
Não é? É, sem dúvida. É o tempo que tu ganhas, a energia que tu ganhas, porque se tiver que fazer por exemplo, e eu trabalho na parte da gestão de redes sociais também, não é? E tenho uma agência disso, mas nós fazemos a parte orgânica, fazemos o conteúdo orgânico, a parte da criativa, do pensar a estratégia. O conteúdo orgânico, para quem não está a perceber nada, porque temos ter pessoas que não percebem nada do que estamos aqui a falar. Tens toda a razão. O conteúdo orgânico é aquilo que nós publicamos nas redes sociais, no dia-a-dia, são as publicações que nós fazemos, que ficam no feed, que ficam nos stories, que pode ser mais ou menos estratégico, depende da pessoa que estiver por trás a criar o conteúdo, e depois existe o pago. E aqui o pago, estamos a falar, é feito normalmente por um gestor de tráfego, uma pessoa que faz anúncios. Chamada publicidade nas redes. Publicidade nas redes sociais, que aí já são ou conteúdos patrocinados ou são então campanhas de anúncios. Se eu sei mexer lá na ferramenta de anúncios do Meta e criar campanhas, sei. Se eu gosto, detesto. Eu detesto essa parte de números e controla se está a funcionar, se não está a funcionar. Eu sou a pessoa estatísticas, não é? Eu sou a pessoa da estratégia, da criatividade, do pensar conteúdo, do escrever as legendas, eu sou essa pessoa. Portanto, porem-me a mim a criar campanhas e a ver se aquilo está a funcionar ou não é matarem-me. Portanto, uma das coisas que nós temos é um gestor de tráfego para tratar disso para nós. Eu podia estar a fazer isso para o meu negócio, eu podia estar a fazer o tráfego, podia poupar algum dinheiro, mas a energia que eu perco a aprender, ir agora tirar mais uma outra formação para ver se realmente, porque aquilo está sempre a evoluir, claro. Não é? Se realmente está bem feito. O tempo que eu vou perder a olhar para ali, porque vou demorar muito mais tempo a analisar do que uma pessoa que faz isso, lá está, como estavas a dizer, em 3 tempos, não me compensa. Porque essas horas todas que eu vou perder, eu podia investir a fazer consultorias, a criar curso, a gravar curso, a fazer outras coisas que me iam dar muito mais dinheiro no final do mês. Verdade. E muito mais feliz. Claro, e muito mais feliz, claro, no fundo. E normalmente coincidem essas coisas com as coisas que nós realmente não gostamos, também não somos tão hábeis nelas, não é? É verdade, sim. Muito giro. Olha, tu hoje em dia já tens uma equipa grande, não é? Que trabalha contigo, como estavas a dizer, tens um gestor de tráfego, tens outras pessoas, portanto já és uma verdadeira empreendedora, não é? Tu és um exemplo de empreendedorismo e trouxeste muito isto, que até vou agora aqui mostrar o teu livro, que estávamos aqui a falar agora quando o podcast começou, que lançaste faz agora um ano, não é? Em maio, e que é muito interessante porque é um guia para começar a desenvolver um negócio de sucesso, portanto é um livro bastante prático. E tu deste-lhe aqui um nome que é Empreender no Feminino. E porquê no feminino? Há diferenças. Vamos falar um bocadinho aqui nesta coisa do empreendedorismo no feminino, que creio eu é diferente do empreendedorismo de um modo geral. Ou seja, começar um negócio, os desafios, a estratégia por trás de um negócio é transversal. Não importa sexos, não importa idades. Construir um negócio deve seguir alguns passos para validarmos ideias, para expandirmos. Isso é transversal. O porquê do feminino? Porque o meu negócio começou por ser para bloggers e as bloggers ocupavam se calhar talvez 98% da blogosfera. Depois, em termos de consultoria, acabei por me posicionar naturalmente para a consultoria para empreendedoras. A minha comunicação sempre foi direcionada para mulheres. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, na altura não foi propriamente bem pensado, foi porque as mulheres eram quem mais me procurava e portanto fez-me sentido, se houvesse a seleção natural e se o público começou-me a procurar, era maioritariamente mulheres, fez-me sentido eu afunilar essa comunicação. E comecei a perceber, se calhar depois de umas 500 consultorias, algumas dores transversais a uma grande parte destas mulheres. Como eu te tinha dito há pouco, muitas delas já são mães e esse foi um dos gatilhos para começarem a empreender. Mas eu percebi, e também fiz consultorias a homens, obviamente, e tendo eu estado também no mundo empresarial, como mulher também senti algumas diferenças, mas eu percebi que muitas destas mulheres enfrentavam desafios ou da sociedade ou da própria cabeça diferentes das que um homem provavelmente sentia. Por exemplo, a ambição. Uma mulher que esteja a trabalhar por conta de outra e que decida começar um negócio pode ser vista como gananciosa e não como ambiciosa. Um homem na mesma posição seria um boss, não é? Muito ambicioso, olha aquele homem poderoso. A mulher já pode estar a ser gananciosa. Interessante. E às vezes nós sentimos isto, não é? E depois quem é que cuida dos meus filhos, e depois quem é que cuida da minha casa, e depois toda a logística que a mulher tem que pensar, porque normalmente é a cuidadora. E até algum julgamento se a mulher retira tempo dessa esfera doméstica, não é? Exatamente. Esfera doméstica familiar, para se tornar uma empreendedora, até algum julgamento que, sem dúvida, que não acontece no masculino. Sem dúvida, porque se um homem ficar até tarde no escritório, porque ficou numa reunião, teve um jantar de negócios, está tudo ok. Claro. Mas se for a mulher que de repente diz que tem que ser o marido a ir buscar os filhos, claro,
se calhar já não é tão bem visto. Claro, Já e isso não é tão bem interessante visto. porque efetivamente existe um período inicial em que o bebê e a criança é muito mais dependente da mãe, não é? Por razões evidentes, claro. não é? Mas a partir de uma certa altura, meio que convenhamos, é meio indiferente se quem vai buscar à escola e quem sai tarde é a mãe ou o pai, não é? Claro. Mas existe esse julgamento, como tu Existe. estavas a dizer bem, de que se quem está mais dedicado. Mas isto vem da nossa sociedade, sempre foi assim, não é? Claro, Eram os homens que saíam para trabalhar, eram os sim. homens que iam para a guerra. E de um país bastante tradicional também no qual nós vivemos, não é? É Porque se calhar isto não acontece tanto noutros países, nórdicos, etc. Mas nós aqui no sul da Europa somos bastante tradicionais com as posições, não é? Ainda senti isso. E eu acho que depois isso também, de certa forma, vem para uma mentalidade de, lá está, eram os homens que iam trabalhar, as mulheres tinham que ficar em casa a cuidar dos filhos e da família, e isto traz-nos inseguranças do eu quero arriscar, mas eu tenho medo, tenho aqui o síndrome do impostor, e se isto corre mal, e o que é que a família vai dizer, e o medo do julgamento, e nós vivemos muito estas inseguranças, Sim, não é? Enquanto que o homem às vezes pode, pelo menos pode parecer, não é? Um bocadinho mais ousado, mais corajoso, até porque normalmente acaba por ter a mulher em casa a assegurar tudo o resto. Estas mulheres, muitas vezes, e muitas das mulheres com as quais eu trabalhei, vinham de um momento de reatravessar difícil, de se terem muitas vezes separado, estarem agora com filhos e de perceberem que precisavam de algo mais para a vida delas. E vi mulheres a fazer ginásticas impressionantes para conseguirem criar os seus negócios e desenvolvê-los. Uau, malabaristas, não é? Mesmo incrível. Foi mesmo, enquanto que existem outras pessoas que estão sempre a arranjar desculpas, não têm tempo, aquelas mulheres multiplicavam o tempo delas. Porque queriam muito dar uma vida melhor aos seus filhos, queriam ser um exemplo, queriam ser uma referência, precisavam de alguma coisa que lhes desse mais estabilidade financeira para ela e para os filhos, e eram muitas vezes, as que menos tinham tempo eram muitas vezes as mais motivadas. Isso é muito inspirador. A questão do tempo é uma questão que, de facto, isso que tu trazes é super inspirador, porque às vezes há tempo, caramba, não é? Há tempo, não há organização, ou disciplina, ou vontade. Pois, e normalmente isso acontece quando há um gatilho, ou quando há uma separação, ou quando há um despedimento, e a pandemia trouxe muito isso. A pandemia trouxe muitas pessoas que de repente foram despedidas e que ficaram sem trabalho, que as empresas fecharam. E agora? O que é que eu faço à minha vida? Então agora está na hora de eu tirar aquele sonho, aquela ideia que eu tinha na gaveta há 10 anos e que nunca tive coragem de fazer, porque agora eu não tenho hipótese. É tudo ou nada. E pois, é todo o trabalho de construir essa confiança, mas a pandemia trouxe muitos negócios que até hoje têm sucesso, que estavam fechados numa gaveta. Foi, não é? Houve assim um grande boom de imensa coisa, não é? Foi extraordinário. Olha, e o que é que as pessoas podem encontrar aqui no teu livro? Então, é um livro, pelo que eu percebi, é bastante prático, não é? Trazes mesmo aqui algumas fórmulas. Sim. Que permitem, claro que pode ser lido por homens também, como é óbvio, não é? Claro que sim. Mas traz mais essa tónica que estávamos a falar um bocadinho e parece-me que é um pouco o teu método, não é? É um pouco o meu método, e é um método transversal, são estratégias transversais, mas existe um encaminhamento desde o eu tenho uma ideia, que lá está, pode estar fechada na gaveta há muitos anos, ou eu tenho algo que eu estou a começar a desenvolver. Como é que eu valido esta ideia? Como é que eu sei que o mercado está pronto para aquilo que eu quero vender? E se é exatamente assim, ou se eu preciso de trabalhar um bocadinho? E depois toda a parte de construir o negócio por cima disto. Quem é que são as pessoas que eu quero trabalhar? Porque nem todo o público é o público certo para mim, não é? Há públicos para todos. E todo o desenvolver do negócio, até passar pelas redes sociais, pelo site, pela construção da autoridade, até à parte do escalar. E depois existe esse capítulo específico, que é um bocadinho mais o mindset, que é onde nós tocamos aqui mais na parte do feminino, e depois existe esse capítulo que é, porque nós empreendedores temos que enfrentar, temos que ter uma mentalidade, não digo de aço, mas nós vamos nos resgatar continuamente, porque muitos de nós estamos sozinhos, não é? Muitas das mulheres que eu conheci iam contra a família e que não era ou a favor ou que nem sequer sabia, que elas nem sequer tinham coragem de dizer. Há algumas que faziam isto escondidas dos maridos, que os maridos eram completamente contra. Incrível. O facto de terem um negócio. E portanto nós temos que ter esta mentalidade de nos resgatarmos, de combatermos estas vozinhas, estávamos a falar, não é? Este síndrome do impostor. Quando não temos mais ninguém a amparar-nos, quando há meses que não correm bem, às vezes fazemos um lançamento, achamos que vai ser um sucesso e aquilo corre tudo para o torto e tu pensas, vou desistir, vou tirar a toalha ao chão, e tens que te ir buscar novamente e tens que te lembrar do porquê é que tu começaste, tens que reacender aquela... não é? Sim. A resiliência é para mim das palavras-chave do empreendedorismo. E falamos disso também no livro, porque faz parte. Eu acho que sem isso e sem um mindset alinhado, sem expectativas realistas, não dá para manter um negócio, porque para começar dá, o problema é manter.
Pois. O problema é escalar. Claro, e até essa parte do escalar. E, portanto, sim, há muitos exercícios. Os primeiros capítulos têm exercícios práticos para a pessoa validar ideias, para trabalhar, para escrever. Portanto, eu diria que é um manual de trabalho. Claro. O livro que eu gostava de ter lido quando comecei, o mentor que eu queria ter tido quando comecei e que não tive. Ok, isso é bom. Estou muito curiosa. Ainda não consegui ler, confesso, mas estou muito curiosa por ler. Queria agora trazer aqui outro tema que tu falaste há bocadinho e que eu acho que é preciso ter alguma, vamos dizer, olha, resiliência outra vez é a palavra para trabalhar na área em que tu trabalhas e que no fundo trabalhamos todos, porque isto é uma coisa que vai impactar muito todas as áreas, sem exceção, que é o facto de esta área do digital ela estar em constante mutação e rápida. É muito rápido, não é? Aquilo que era válido o ano passado, hoje já não é, portanto... As pessoas que trabalham no digital, como tu trabalhas, a ajudar outros e com estas ferramentas das redes sociais, etc., têm que estar muito preparadas para o facto de isto estar sempre a mudar. Aquilo que tu aprendes, passado 6 meses, já é diferente. E agora surge aqui uma coisa que eu acho que pode ser modo de mudar toda a sociedade, que é aquilo que tu referiste como inteligência artificial, que está muito presente nesta tua área, é verdade? É. Portanto, existe quem adore, existe quem odeie, mas uma coisa que é verdade é que não vamos conseguir fugir dela. E, portanto, negócios que aprendam a usá-la e empreendedores que aprendam a usá-la vão conseguir, se calhar, fazer mais em menos tempo, com menos recursos. E eu uso a inteligência artificial todo o dia, a toda a hora. Tu usas já. Eu uso. Queres começar assim do básico? Porque essa é a área que eu acredito que há muita gente que ainda possa não estar a ver sequer o que é que nós estamos a falar. Ok. Portanto, aqui no caso, que ferramentas é que eu utilizo de inteligência artificial? Sobretudo o ChatGPT, portanto uma ferramenta com a qual eu quase que converso, eu muitas vezes tenho conversas, eu troco ideias. Claro. E a nível de negócio ajuda-me em muitas coisas. Ajuda-me a validar quando eu tenho uma ideia, estamos sempre a sair ideias. E alguém tem que me pôr um travão ou que me ajudar a perceber se aquilo é válido ou não, e às vezes o meu dia diz, olha, tive ideia para este e-book ou para este curso. E eu já lhe dou um histórico, portanto a primeira coisa que eu fiz foi dar um histórico sobre quem eu sou, quem é que eu sou, quem é a Bárbara, tenho conversas sobre cada um dos meus negócios, portanto ele tem o contexto de que é cada uma dos meus negócios, porque quando eu peço uma ideia, há coisas que podem ser para a Magnet Media, que é a parte da gestão de redes sociais, a empresa, olha, pensei em lançar um serviço novo de branding ou de qualquer coisa, o que é que tu achas desta ideia? Considerando aquilo que nós fazemos na Magnet Media, achas que está alinhado? Como é que eu conseguiria trazer esta ideia de forma a que estivesse alinhada? E ele dá-me ali várias ideias, mas ele pode ajudar acho que com quase tudo no dia-a-dia. Ele pode ajudar desde, tenho farinha, ovos e manteiga e chouriço em casa, o que é que eu posso fazer? que receitas é que eu posso fazer com isto? E ele vai-me dar uma receita. Posso dizer, quero perder 3 quilos no mês, não como legumes, não quero comer saladas, o que é que eu poderia comer? Ele faz de tudo um pouco, até mesmo a parte do negócio. Desde eu escrever um texto e ele corrigir o meu português, desde eu ter visto um artigo, pedir-lhe um resumo e ele fazer-me um resumo, desde eu ter lido um livro, pedir-lhe esse resumo e ele fazer-me um resumo e tentar-me trazer isso assim, olha, então mas com base naquilo que eu faço e com base neste livro, dá-me X ideias de conteúdo que eu pudesse trazer para as minhas redes sociais. Okay. Ele ajuda a fazer calendários editoriais, ele ajuda a escrever legendas, ele ajuda a pesquisar hashtags, quem tem a versão paga pelo menos já permite fazer pesquisas na internet e portanto ele já traz fontes mais fidedignas. Agora, é uma ferramenta que tem que saber ser usada, porque se souber ser usada, ela ajuda com milhares de coisas no negócio. Eu vou ter um evento, ele ajudou-me a fazer o planeamento financeiro todo e a estratégia toda do evento. Desde passar-lhe as despesas todas que nós íamos ter com o evento, o preço dos bilhetes que nós precisávamos ter e ele fazer-me, eu pedir-lhe para ele fazer 3 cenários, o cenário mau, o bom e o otimista, em termos de faturação, estratégias para cada um dos cenários, um plano de comunicação, para me ajudar a escrever um press release, para fazer tudo e mais alguma coisa. Claro. Portanto, eu posso dizer que quando eu comecei a fazer redes sociais e quando eu comecei a empreender, eu adorava, eu teria crescido muito mais rápido. Não dispenso pessoas, são pessoas que precisamos de pessoas para saber usar estas ferramentas e para depois implementar, mas acelera muito os nossos resultados, melhora muito aquilo que nós já fazemos, poupa-nos muito tempo para nós conseguirmos fazer mais e melhor. Uau, bem, incrível, sim, sem dúvida, e além do chat existem outras ferramentas existem agora a surgir, olha, uma que eu uso
O próprio ChatGPT já permite gerar imagens, eu já gero imagens dentro do ChatGPT, o Canva, não é? Que é aquela ferramenta que nós usamos para criar conteúdo gráfico, desde apresentações, flyers, convites, tudo, fazes tudo a nível de design no Canva, também já tem inteligência artificial, também já tem gerador de imagens, tu também já lhe dizes para ele remover o fundo, se, olha, eu estou com esta caneca na mão e de repente digo, olha, troca-me esta caneca por uma nota de 100 euros. Certo, e no Canva já fazia isso. Sim, eu ainda não testei, mas já vi que ele tem estas ferramentas de edição mágica com a inteligência artificial. O Photoshop já o fazia, portanto houve na altura em que isto disparou, há 1 ano, 2 anos, que eu via pessoas especialistas em Photoshop que tinham uma pessoa a correr no campo, imagina, e que lá ao fundo tinham um farol e diziam que, olha, em vez dela estar a correr no campo, que ela esteja a correr numa floresta ou numa praia, e aquilo trocava o fundo de forma imperceptível. Uau. É impressionante. Estamos aqui mesmo num momento de uma grande transformação. Sim. E que se for bem usada e se nós a soubermos usar, faz muita diferença. Posso dizer, nós agora na agência tivemos uma formação de inteligência artificial com uma especialista, com a Lúcia, que eu lhe disse o que é que cada uma das pessoas fazia na empresa, desde aquilo que eu faço, a criação dos conteúdos, da estratégia, de planeamentos, de tudo. Os designers, quais é que são as funções dos designers no dia-a-dia, das gestoras de redes sociais, o que é que elas fazem, da nossa gestora de projeto e de clientes, o que é que ela faz, e com base nisso a Lúcia ajudou-nos a criar ChatGPTs personalizados para cada uma das funções, com um estudo profundo do nosso negócio, que sabe o nosso tom de comunicação, sabe tudo o que nós fazemos, e em segundos dá-nos ajudas incríveis. Incrível, muito interessante. Muito fascinante. É sabermos usar as ferramentas que os nossos tempos estão a trazer, não é? Muito interessante. Olha, já temos aqui um bom tempo de conversa, mas queria agora ainda só falar aqui de uma área que tu até tens partilhado de vez em quando nas tuas redes, tem um bocadinho a ver com isto o digital não são só rosas, não é? Há algumas coisas que ainda têm que ser limadas para serem realmente ferramentas. Enfim, nós humanos temos esta dualidade. Não há como, não é? Sim. Mas tu tens partilhado até algumas vezes isso nas tuas redes sociais. Eu acho isso interessante que seja partilhado, porque na verdade é real, não é? É uma coisa verdadeira. Todos nós passamos por estas coisas, todos nós já tivemos enganos, todos nós já tivemos tentativas de burlas, isto acontece muito, e tu falas de vez em quando, já te ouvi algumas vezes falar de um caso que tiveste até assim um pouco chato, não é? De uma pessoa que ainda tens, que se fez passar por ti. Já está na justiça, já está em andamento, tive muita sorte, porque a maior parte dos casos não vão em frente, e tive muitas pessoas a dizer-me que estão a passar pelo mesmo, e ao contrário de mim não foram à justiça. Há muita gente a passar por isso, e eu que exatamente, são pessoas que se fazem passar, criam falsos perfis, é isso? Criam falsos perfis, alguns deles com o propósito de extorsão. Não foi o meu caso, portanto durante muitos anos a primeira denúncia que fiz foi precisamente em 2021, portanto o final desse ano da mudança de vida foi quando eu descobri que havia alguém que usando outro nome, mas que usava fotografias minhas para seduzir homens. E que teria que ser alguém que me fosse relativamente próximo, pelo menos da minha cidade, porque eu descobri isto através de homens da minha cidade que me conheciam, alguns tinham andado comigo na escola e que me denunciaram esta situação. E portanto eu apresentei queixa em 2021, estamos em 2025 e estamos agora a avançar pela justiça, felizmente o meu caso, e porque a queixa foi arquivada a primeira vez e eu voltei a ir e eu expus tanto esta situação que percebi que havia outra vítima também. Nós juntámos as duas, percebemos que era a mesma pessoa, depois aquilo havia uma série de perfis falsos interligados, percebemos que era a mesma pessoa e juntas conseguimos avançar. E a polícia consegue ajudar nestes casos? Porque parece um mundo digital, não é? Parece assim conseguiu, fez as buscas, identificou a pessoa, fez as buscas, foi tudo provado, não havia como negar, mas sim, mas foi um processo. Porquê? Porque isto avançou pelo processo dela e não pelo meu. Porque quando estamos a falar de redes sociais e estamos a falar de proteção de dados, a verdade é que a polícia tem que mandar a notificação, portanto primeiro temos que fazer queixa na polícia, depois a polícia tem que, disto avançar, tem que comunicar com o Facebook e portanto tem que esperar o tempo de resposta necessário do Facebook, muitas vezes já passa o tempo de guardar os dados e portanto isto é um ciclo sem fim. Portanto, se já passou os tais meses, eu acho que são 6 meses, em que o Facebook pode ter os dados armazenados dos utilizadores, se já tiver passado esses 6 meses, desde o tempo em que vai e volta estes pedidos da polícia, o caso é arquivado. E foi isso que aconteceu. Arquivou uma primeira vez, foi para a segunda e foi quando eu descobri que havia aqui esta outra pessoa e o caso dela, felizmente os timings dela acertaram e o processo dela avançou. Right.
eu tive sorte, lá está, era alguém conhecido, portanto eu conhecia esta pessoa, portanto quando eu fiz essa publicação, ela reviu-se na publicação, mandou-me mensagem, percebemos que era a mesma pessoa, começámos a falar, juntámos os processos e agora estão os dois juntos e as coisas estão a andar felizmente e também temos assistido. Agora esta parte, infelizmente, a muitos casos semelhantes, eu posso dizer, eu fui partilhando várias vezes nas redes sociais para que as pessoas denunciassem a página ou desaparecia, ou como mudava de nome do usuário, eu depois não conseguia encontrar, achava que estava resolvido e não estava, ou mesmo que a página tivesse sido denunciada, ela surgia com outro nome e portanto isto seria, até a pessoa ser apanhada seria um ciclo sem fim. E com estas partilhas que eu acabei por fazer, recebi dezenas e dezenas de mensagens todas as vezes que eu partilhava de pessoas que estavam a passar pelo mesmo. E fora aquelas que não divulgam porque foram vítimas de extorsão. Claro, é que isso é que é muito comum, não é? É muito fácil levar as pessoas a transferirem dinheiro, a passarem dinheiro. Isto começa com partilha de fotografias íntimas e depois no final, e esse era o meu receio, até onde é que isto tinha ido, infelizmente a inteligência artificial foi usada neste caso para fazer simulação de imagens e eu já as vi e são efetivamente assustadoramente perfeitas, porque lá está, o problema não é a inteligência artificial, é as pessoas que a utilizam, mas muitas pessoas que passaram pelo mesmo e que é muito o sexo masculino, fazem troca de fotografias íntimas e depois quem está do outro lado diz, olha, ok, então se não queres que eu partilhe com a tua mulher e com os teus filhos e que não torne isto público, agora tens que me transferir X. E a polícia está cheia destas queixas, só que estas pessoas não se querem identificar, não é? Muitas pessoas e pessoas como eu que viram perfis a serem seus criados falsos não sabem que podem ir à polícia, não sabem que podem apresentar queixa e saber isto é importante porque a justiça pode atuar e vai atuar, demora mais tempo, a menos que seja uma situação de pedofilia ou etc. Vai demorar o seu tempo, mas a justiça eventualmente funciona, mas temos que... Foi por isso que eu quis falar, porque há muita gente que se calhar não sabe que nós realmente podemos. E devemos. E um dia eu hei de contar mais essa história quando isto já estiver resolvido. 100% resolvido, hei de fazer. Se calhar voltas cá ao podcast para falar. É uma boa história, se calhar vou escrever o meu segundo livro. Olha, porque não? Bem interessante. Sim, se calhar vou escrever o meu primeiro thriller. Eu gosto tanto de thrillers, vai ser o primeiro. Exato. Olha, Bárbara, estamos aqui mesmo já a aproximar-nos do final. Para terminarmos, eu gostava de te pedir um conselho, uma sugestão para as pessoas que nos estão a ouvir de algum modo e possam estar a identificar-se com aquela fase que tu começaste a contar, em que estavas no teu emprego, estavas com medo de saltar, tinhas as vozes. O que é que tu dirias assim às pessoas que nos estão a ouvir e que ficaram assim com o bichinho? Para quem está a pensar se deve reatravessar ou não? Sim. Olha, eu diria que se nós não dermos um salto de fé, não acreditamos. Eu demorei o meu tempo a dar esse salto de fé. Eu percebi o que é que eu precisava para dar esse salto de fé, que foi, precisei de tempo para construir a minha almofada financeira, para ganhar confiança, para ter mais coaching, para ter mais desenvolvimento pessoal, para dar esse salto. E portanto, se é mesmo algo que querem fazer, então vale a pena arriscar. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas criem as condições para dar esse salto e não esperem que esteja perfeito. Nunca vai estar. Nunca vai estar. Eu acho que isso é a perfeição da coisa. Exato. Olha, Bárbara, obrigada, gostei imenso. Onde é que as pessoas podem encontrar-te e saber do teu trabalho? Conta-nos. Bárbara Bação. barbarabação.pt, Bárbara Bação no Instagram, Bárbara Bação em todo o lado. É simples. Boa. Nós marcamos também aqui quando o episódio for para o ar e acho que pode ser interessante para muitas pessoas que estão assim a precisar deste apoio. Espero que Quem sabe consultarem. Boa. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu, Rita. Obrigada pela conversa. Obrigada. Então, obrigada a todos, espero que tenham gostado deste episódio que traz esta história inspiradora e também estes temas deste mundo que está a mudar tão rápido e do qual o digital faz parte e sem dúvida nenhuma não deixará de fazer nos próximos tempos. Obrigada por terem estado presentes, obrigado à Oficina do Livro, à Leia, por ter patrocinado este episódio. Encontramos-nos aqui para mais um Reatravessar no próximo episódio. Até lá. Este episódio foi patrocinado pela Oficina do Livro.